O caso, conhecido como Irmã Vermelha ou Sister Hunt, explodiu quando um influenciador fitness descobriu que suas imagens íntimas circulavam na internet. Após denunciar publicamente, ele disse: "Minha vida é um desastre. Estou pensando em sair de Nanjing e me mudar para outra cidade." Aquilo foi apenas o início de um caso ainda mais chocante. Segundo foi divulgado, um homem se passava por mulher em plataformas sociais, seduzia outros homens, registrava os encontros sexuais sem autorização e depois comercializava o material online. O caso gerou uma grande repercussão na mídia e deu início a uma investigação policial sem precedentes. Mas não vamos nos adiantar. Em um contexto cada vez mais definido pela hiperconectividade e pela identidade virtual, o que aconteceu com Sister Hong abalou a China e o resto do mundo por suas dimensões inusitadas e perturbadoras. Não houve apenas um grande impacto pela quantidade de vítimas envolvidas, mas também pelo uso sistemático da tecnologia para manipular a percepção, apagar os limites entre o real e o fictício e construir uma identidade completamente falsa que serviu como ferramenta para uma máquina de exploração. Enquanto isso, as autoridades chinesas avançam com a investigação e o acusado enfrenta acusações por múltiplos crimes, desde abuso até possível atentado contra a saúde pública. O caso desencadeou um intenso debate sobre o consentimento digital, a masculinidade em crise, a cultura da vergonha e o papel das redes sociais na exposição pública da intimidade. O escândalo que se abre não é simplesmente um arquivo policial bizarro, é também um espelho incômodo das nossas vulnerabilidades na era das aparências. Bem-vindos ao sombrio caso de Sister Hong. Antes de prosseguir, este relatório integra uma nova seção onde abordamos os casos mais impactantes da atualidade. Não esqueçam que estamos lançando especiais de longa duração, revisitando casos clássicos com novas perspectivas e teorias. Sugestões para esse formato também são bem-vindas. Vamos começar agora que lemos vocês. Quem era a Irmã Vermelha? Por trás da figura enigmática conhecida como a Irmã Vermelha, estava um homem de 38 anos chamado Yao. Sua transformação era total. Perucas, maquiagem, roupas femininas, modulação da voz e um domínio absoluto de filtros e tecnologia para alterar sua imagem nas redes sociais. Ela criou um avatar sedutor que enganou centenas de homens. O indivíduo se apresentava como uma mulher casada em busca de aventuras fora do casamento. Isso alimentava o fetiche de muitas pessoas online, que rapidamente entravam em contato para marcar um encontro. Mas não se tratava apenas de um engano sentimental. Longe de pedir dinheiro, o impostor pedia presentes como eletrodomésticos, alimentos ou produtos para casa. Sua desculpa era sempre a mesma: não podia aceitar dinheiro diretamente. As vítimas eram extremamente diversas: estudantes, universitários, funcionários de academias, trabalhadores de escritório, até mesmo turistas. Meios de comunicação locais descreveram os envolvidos como homens atraentes e bem vestidos, usando termos populares como Little Fresh Meat, expressão que se refere a jovens, homens bonitos ou heterossexuais de alto nível. As vítimas descobriam, no momento do encontro cara a cara, que Jiao não era uma mulher. Enquanto alguns optaram por pegar suas coisas e fugir, outros decidiram continuar com o encontro, alegando que de qualquer forma já estavam no local. Ademais, muitos homens retornaram repetidamente, crendo ter encontrado uma conexão genuína com Irmã Hong. O que ninguém soube, até muitos meses depois, foi que todos, sem exceção, faziam parte de um catálogo de conteúdo sexual não consensual, um catálogo que era vendido como mercadoria digital. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em cada encontro, Yao gravava as relações, sem que seus convidados tivessem noção disso. Depois, o conteúdo era publicado em um grupo privado que ele mesmo administrava e ao qual se acessava mediante uma assinatura paga. Segundo a mídia chinesa, a assinatura custava cerca de 150 yuans, o equivalente a cerca de 18 euros. Quando isso veio à tona, os agentes não demoraram a encontrar o criador de toda essa fraude. A Irmã Vermelha é presa. De acordo com a Reuters, Zhao foi preso pelas autoridades em 5 de julho e acusado de distribuir material obsceno. É necessário ressaltar que, desde 2021, a legislação chinesa considera ilegal gravar atividades sexuais sem consentimento, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O ideal seria tratar o assunto com cautela, principalmente para preservar a integridade das vítimas do golpe. No entanto, a quantidade de gravações e pessoas envolvidas transformou tudo em um fenômeno viral dentro das redes sociais chinesas.
Embora no início tenham circulado notícias falando de mais de 1.600 vítimas, as autoridades desmentiram esses números e afirmaram que os afetados não passavam de 300. Ainda não foi determinado se Yao forçou algumas pessoas a manter relações com ele, o que não impede que as redes já tenham feito dezenas de especulações. Por sua vez, a falta de uso de proteção em muitos encontros gerou alarme por possíveis contágios de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus da imunodeficiência humana. Até o momento, as autoridades também não se manifestaram sobre esse aspecto do problema. Quem se manifestou foram muitos dos homens envolvidos. Depois que correu o boato de que uma mulher reconheceu seu noivo nas gravações e decidiu cancelar o compromisso que tinha com ele. Outras vítimas afirmaram, sob anonimato, que se suas imagens chegassem às mãos de seus familiares ou parceiros, poderiam até considerar a possibilidade de acabar com a própria vida. Sem ir muito longe, essa é a preocupação deixada pelo primeiro a desmantelar essa rede de mentiras, um influenciador cujo rosto foi reconhecido por fãs em sites de conteúdo adulto. O sujeito, envergonhado, sugeriu que isso não só acabou com sua carreira, mas também o obrigou a sair de sua cidade natal para evitar se sentir julgado e apontado. É claro que não ajudou em nada o fato de que o caso acabou sendo usado por muitos como material para diversas piadas. E é assim que nossa história volta ao começo. Repercussões. A hashtag que fazia referência ao caso se tornou tendência número 1 no Weibo em 8 de julho, com mais de 200 milhões de visualizações. Isso fez com que o escândalo rapidamente se espalhasse além das fronteiras chinesas, inspirando memes, imitações, paródias com inteligência artificial e até tutoriais de moda inspirados na personagem Irmã Hong. Alguns usuários usaram inteligência artificial para usar sua imagem em embalagens de produtos falsificados, brinquedos ou pôsteres de filmes fictícios. Surgiram também oportunidades comerciais, com lojas de perucas lançando campanhas humorísticas e guias compartilhados como "Como atrair homens de alto nível", promovendo o uso de blusas floridas, saias pretas longas, perucas de corte reto e máscaras faciais opacas, assim como Xiao fazia. No Instagram, apareceu um filtro chamado Desafio do Filtro Sister Home, que recriava o quarto de Yao com sua cama e paredes originais, acompanhado por um texto em tailandês que dizia "Quarto Misterioso". Tudo ficou tão grande que, no Vietnã, uma peça de teatro incluiu brevemente um personagem baseado em Sister Home. Apesar de o ator apenas ter cumprimentado o público e saído de cena, a plateia explodiu em aplausos ao reconhecê-lo do outro lado do ringue. Diversas instituições manifestaram sua preocupação ao ver a leveza com que a sociedade se referia ao ocorrido. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Nanquim começou a oferecer, por exemplo, exames médicos para possíveis afetados por doenças sexualmente transmissíveis. Consultado por investigadores e citando as leis de privacidade, o centro não revelou se Xiao é portador efetivo do vírus da imunodeficiência humana, mas aproveitou para destacar a grande falta de responsabilidade que os cidadãos adultos tinham na hora de manter relações. Outros meios de comunicação repercutiram esse caso, para lembrar que já faz tempo que existe uma espécie de epidemia de exposição da privacidade, e não só na China. Enfrentamos uma epidemia que nos apresenta problemas que devem ser solucionados antes que seja tarde demais. Antecedentes. Não foram poucos os que conectaram o caso da Irmã Hong com o que aconteceu na Coreia do Sul, onde há algum tempo foi descoberto que mais de 2.000 pessoas foram gravadas sem seu consentimento em quartos de hotéis, por meio de câmeras minúsculas, escondidas em objetos do dia a dia como televisores, tomadas e suportes para secadores de cabelo. Apesar de a distribuição de conteúdo classificado ser ilegal no país asiático, as imagens e vídeos captados sem autorização são amplamente divulgados em sites, afetando principalmente mulheres, embora também haja, como se pode perceber, vítimas masculinas. Dispositivos espiões geralmente ficam escondidos em banheiros públicos, academias, provadores ou piscinas, registrando pessoas durante atividades privadas ao se despirem. A polícia daquele país também prendeu 2 homens por terem gravado clandestinamente mais de 1.600 hóspedes em pelo menos 30 hotéis localizados em 10 cidades diferentes. O grupo por trás do crime teria gerado lucros milionários vendendo esses vídeos na internet, por meio de uma plataforma que eles mesmos desenvolveram e que funcionava a partir de um servidor localizado fora do continente. Esse episódio reflete a gravidade de um problema sistêmico e acendeu o alerta público. Só nos últimos anos foram denunciados mais de 6.000 casos de material explícito coletado por câmeras escondidas, um número que dobrou desde 2012 em diante.
No entanto, teme-se que o número real seja muito maior, já que muitas vítimas não denunciam por medo ou vergonha. Até mesmo o mundo do entretenimento sul-coreano foi afetado por esse problema. O cantor e apresentador Jung Jong-jun foi acusado e posteriormente confessou ter filmado relações íntimas sem o consentimento das mulheres envolvidas. Jun compartilhou os vídeos em grupos de chat, pediu desculpas publicamente às suas seguidoras e às vítimas, cuja privacidade violou. Apesar de que, nos últimos 12 meses, mais de 5.400 pessoas foram detidas por crimes ligados a esse tipo de espionagem, menos de 2% dos acusados foi condenado à prisão efetiva. A resposta judicial, fraca diante da magnitude do problema, provocou protestos massivos em Seul, onde milhares de mulheres foram às ruas sob o lema "Minha vida não é seu pornô". Aquela manifestação foi uma das mais multitudinárias protagonizadas por mulheres na história recente do país, e exigiu mudanças urgentes nas leis, assim como penas mais duras para quem viola a intimidade alheia. E já que estamos falando disso, qual é a sentença que Sister Hong pode enfrentar? Possíveis sentenças, se for comprovada sua culpa, Yao pode enfrentar penas severas. A produção e distribuição desse tipo de conteúdo é, como mencionamos, ilegal na China, e a violação dos direitos de privacidade e a exposição de dados pessoais prejudicam a situação dela? Se for confirmado que Yao tem vírus da imunodeficiência humana e agiu intencionalmente para contagiar outras pessoas. As leis chinesas permitem que ele receba apenas de 3 a 10 anos de prisão, prisão perpétua ou, nos casos mais extremos, pena de morte. Acusado de atentado contra a saúde pública, o caso da irmã Roja não só revela uma operação sofisticada de engano e exploração, mas expõe em seu núcleo uma vulnerabilidade estrutural na forma como as pessoas interagem, se relacionam e se expõem em ambientes digitais. A facilidade com que centenas de homens foram manipulados, gravados e depois expostos em redes clandestinas levanta sérias questões sobre consentimento, privacidade, identidade e controle. Além do sensacionalismo, a viralidade com que o escândalo se propagou nas redes sociais. O fato é que se trata de um evento profundamente perturbador, com consequências reais para as vítimas, rupturas familiares, exposição pública, medo e danos psicológicos duradouros. A figura de Yao, em sua ambiguidade entre o tragicômico e o criminoso, encarna uma série de tensões contemporâneas sobre gênero, desejo-poder e anonimato digital. Este caso evidencia os desafios enfrentados pelos sistemas legais diante de crimes cometidos no espaço virtual, onde a fronteira entre o público e o íntimo é cada vez mais tênue. A tecnologia capaz de disfarçar rostos, vozes e corpos também permite, quando usada para fins perversos, violar direitos fundamentais com uma facilidade alarmante. Por fim, a reação do público entre o humor viral, a indignação moral e a exploração comercial também deve ser analisada. O que diz sobre nossa cultura o fato de um crime dessa magnitude se transformar tão rapidamente em meme, fantasia ou desafio com filtros? Em tempos de superexposição, o caso da Irmã Vermelha funciona como um alerta sobre os riscos reais de habitar. Mundos digitais, onde a aparência vale mais do que a verdade, onde uma piada pode mascarar um crime terrível e onde nunca sabemos até que ponto estamos sendo expostos.